Qual é a forma especial? Se a asa for plana dos dois lados como esta, ela nunca sairá do chão, porque ao se deslocar pelo ar, a pressão atmosférica é igual tanto em cima quanto embaixo. Em relação a essa asa plana, tudo é igual acima e abaixo. Mas observe o que acontece se uma asa for plana embaixo e tiver a forma de bulbo em cima. Algo mágico acontece, pois a diferença entre o plano superior e o inferior cria uma diferença na pressão atmosférica. É isso que faz a asa levantar. Registros históricos antigos afirmam que os chineses foram os primeiros a criar pipas com superfícies arqueadas para um lado. E a sensação é indescritível. E a sensação, acho que para mim, de vencer os limites. Então você fica tremendo, né? Você olha atrás, você para na pista sozinho a primeira vez, você nunca mais esquece. Porque você olha para trás, no caso dos aviões de instrução, do Paulistinha, aí você olha e fala assim, pô, eu tô sozinho. Ou eu aprendi tudo agora e eu vou saber, vou dar conta, ou então o final vai ser muito pior do que o começo. E hoje, quem tem a possibilidade de pilotar um avião, experimenta sensações quase indescritíveis. É uma sensação de medo e ao mesmo tempo de desejo, de liberdade. O homem levou muito tempo para vencer a gravidade. Vá conhecer o avião, faça um voo, vê se você cabe na cabine. O avião é sem dúvida uma das mais fantásticas máquinas já criadas pelo homem. O que um dia começou com pequenas pipas chinesas revolucionou toda uma era. O céu não é mais o limite. O soldado revestido com material composto. Ele pode ser de madeira e entelado, ele pode ser de madeira revestido com madeira. As combinações são infinitas. Se você ficou interessado, o primeiro passo para começar uma construção é procurar um projeto. Já existem diversos sites e revistas especializados em vendê-los. Os aviões têm que ser feitos da maneira mais segura possível. E se você não é um projetista calculista e não sabe fazer cálculo, então não se aventure a construir um avião da sua cabeça. Parta de um projeto existente, consagrado, do qual existem muitos exemplares voando, fazer de material composto. E pode fazer da associação deles também. Então o seu avião pode ser de tubo, pode fazer de madeira e pode com motorização Volkswagen, pode fazer um avião de alumínio, pode fazer de tubo de aço, muito, mas ele pode ter um avião simples. Por ser um modo mais barato de ter uma aeronave. Segundo a Associação Brasileira de Aviação Experimental, é possível construir um avião com cerca de R$20 mil. Quem tem economias restritas, perfeitamente pode ter um avião. Claro que ele não vai fazer um avião sofisticado, que ele vai gastar. Além do prazer de construir um avião de verdade, a aviação experimental tem crescido também. Experimentais que já deram a volta ao mundo, tem aviões experimentais que são usados em campeonatos de acrobacia e ganham os campeonatos em cima daqueles aviões construídos numa fábrica, porque você tem mais liberdade de usar um material novo, que não quer dizer que ele seja um avião pior, ao contrário, tem aviões... Ali, ele desmonta, reforma e constrói inúmeros aviões, desde os mais simples aos mais elegantes. No Aeroclube de Atibaia, Ricardo mantém um hangar e uma oficina onde trabalha em seus projetos. Ricardo constrói aviões sozinho. Fomos até Atibaia para conhecer de perto como o Ricardo constrói suas aeronaves, sem toda a tecnologia das gigantes da aviação. Mexo com avião desde os 17 anos de idade, já vão 35 anos mexendo com isso. Eu descobri numa revista americana que existia a possibilidade de você comprar um projeto e construir um avião para usar um motor de Fusca. Eu achei muito legal, porque primeiro que não tinha dinheiro para comprar um avião e existia essa possibilidade. Um
orçamentos irrisórios comparados com os dos gigantescos Airbus ou Boeings. Meu nome é Ricardo Cavallari, oficialmente eu sou economista. Para os lados. Vendo assim, parece que construir um avião é algo muito complexo e que somente grandes empresas possuem o know-how para isso. Mas não se engane, construir um avião não é tão complicado como pensamos. Faz o nariz do avião virar nariz do avião e o leme direcional, que faz ou descer o nariz. Essa história mostra que a asa que Dumont desenhou era boa para vencer a gravidade, mas nem tanto para controlar o voo. Isso só foi possível depois com a invenção dos mecanismos de controle das aeronaves. Os ailerons que ajudam a virar o avião. O profundor que faz subir. Santos Dumont não tinha, em 23 de outubro de 1906, ele não tinha controle sobre o eixo longitudinal, que é o que dá a estabilidade lateral do avião. Suficiente. Isso acontece porque todo o peso da aeronave é dividido pela área da asa. Um exemplo curioso são os aviões da Primeira Guerra Mundial, que tinham 2 ou até 3 asas de cada lado. Mas por que eles simplesmente não fizeram asas maiores? Os aviões da Primeira Guerra, eles eram aviões extremamente manobráveis porque eles tinham pouca envergadura e possuíam a mesma área de um avião com uma envergadura maior. Então era uma maneira de fazer o avião instável, de certa maneira, para ser manobrável e ao mesmo tempo ter a condição de carregamento de peso a mesma de um avião convencional, que é a carga lar. Se nós analisarmos a história da aviação, vemos que depois da sustentação, o segundo desafio foi controlar o avião, porque não gerariam sustentação. Ainda assim, asas pequenas não seriam capazes de levantar a massa do avião, por conta do desenho da asa. Isso mesmo, o formato das asas gera uma diferença de pressão entre o ar que passa por cima da asa e o ar que passa por baixo da asa. Como resultado dessa diferença, temos uma força que empurra a asa para cima. A gente só gera sustentação porque o ar é viscoso, o ar gruda. Então, se eu fosse falar qual o mecanismo que o avião voa, o avião voa em função da viscosidade e da capacidade que o ar tem de se grudar em alguma superfície. É o que acontece quando o Dr. Cury tenta correr carregando uma placa de isopor. Conforme ele corre, o ar empurra a placa para cima. É o que acontece com a asa de um avião, que também é inclinada. No entanto, o plano inclinado é responsável apenas por cerca de 30 a 40% da sustentação. O restante fica com uma certa velocidade. Como então a asa gera essa sustentação? Primeiro ela se torna um plano inclinado. Elas tinham um segredo que merece a nossa atenção: a asa. A sustentação para superar a gravidade sempre foi um grande desafio, e as asas apareceram como solução para esse problema. O que a gente traduz aí? Quem gera sustentação? Um plano, à primeira vista, inclinado, né? Numa primeira análise. Então eu preciso de um plano inclinado e de uma área com um certo tamanho. Eu preciso de alguma coisa que vença o arrasto através de um mecanismo de propulsão ou de tração, né? Então aí eu tenho, isso é o mínimo que eu preciso para voar. Em outras palavras, para um avião voar é preciso gerar sustentação. Foi com a ajuda da física que os irmãos Wright nos Estados Unidos e Santos Dumont na França criaram máquinas fantásticas que revolucionariam toda uma era. No chão e não flutuando pelo universo. Foi na física que surgiram as primeiras respostas para voar com sucesso. Isso acontece porque todo corpo com massa na Terra está sujeito a uma força que nós chamamos de gravidade. Essa é a força que mantém as coisas. Para entendermos como o avião conseguiu superar a natureza, precisamos entender qual o principal obstáculo: a gravidade. Desde as primeiras pipas, o homem percebeu que o grande desafio para voar era enfrentar a gravidade. Fomos até o Museu da Aviação da TAM, junto com o nosso piloto. E entrevistamos um economista que resolveu construir a sua própria aeronave. Descubra agora os segredos do avião. Ficaram do céu.
resolveu investigar de perto. Fusos, fios e até o Dr. Cury dentro superaram a gravidade e não despencaram. Como 500 quilos de placas para... De repente, o inacreditável acontece. O avião vence a natureza e voa. Mas espera aí. Você já parou para pensar em como esse gigantesco invento consegue voar? Procure o passo a passo de um voo. Primeiro checam seus instrumentos. Alguma aeronave no circuito de tráfego de Atibaia? Liga-se o motor. Ganha-se velocidade. Marcelo Oliveira, o nosso piloto, mostrou ao doutor, mas pouca gente pensa em como é impressionante colocar uma dessas máquinas no ar. Levamos então o Doutor Curioso para vivenciar de perto a experiência de voar em um avião e aproveitamos para convidar um apaixonado pelos ares. Hoje em dia, voar é uma coisa comum para muitas pessoas. É para isso que servem os aviões. Por que não criar instrumentos que nos levem para os ares? O velho sonho de voar não parou nas limitações do corpo humano. O primeiro eureka da aviação foi perceber que apenas com nosso corpo não somos capazes de voar. Então,